Olá, terceiro ano, tudo bem? Espero que vocês tenham realizado uma boa prova. Bom, vou fazer a correção do terceiro ano A, B e C, mas algumas questões elas se repetem, tá? Então fiquem atentos a todas as questões, eu vou começar com o terceiro A, mas eu não vou repetir se alguma for igual lá na frente, tá bom? Bom, a prova do terceiro A, a primeira questão tinha um gráfico de importações entre Estados Unidos e China, tá? Tinha um texto lá sobre a questão das negociações da China, né, em 2019, o que o mercado tem. Considerando o texto e o gráfico, qual a relação comercial entre os Estados Unidos e a China? Então, pessoal, vocês deveriam ter falado, né, que a partir dessa competição que a gente vê no gráfico de exportações dos Estados Unidos e da China, vocês deveriam ter colocado que é por este motivo que os Estados Unidos têm aplicado medidas protecionistas, taxando os produtos importados chineses, né? Então essa é a grande guerra comercial. Por contrapartida, a China tem tido uma política extremamente agressiva, né, de desvalorização da sua moeda, estimulando a exportação dos seus produtos aí internacionalmente, né? O que tem gerado aí a guerra comercial, tá? Então a taxação, né, norte-americana e a desvalorização da moeda chinesa, né? Isso tem a ver aí com a guerra comercial entre esses dois países. Na questão número 2, tinha lá um texto sobre o fim da Guerra Fria e que com o fim da Guerra Fria, né, muita gente acreditava que as questões geopolíticas não importariam tanto e que ficaria muito mais forte no mundo contemporâneo, pós-Guerra Fria, a questão só econômica, né? E aí, a pergunta que se faz aqui, represente as razões pelas quais se pode afirmar que, apesar da importância crescente dos fatores geoeconômicos, a geopolítica ainda é importante, ela ainda acontece. Como acontecem essas estratégias geopolíticas hoje, né? Então, a gente chegou a comentar isso na sala, né, pessoal? Uma das características são intervenções e bases militares, né, como nós temos os Estados Unidos no Afeganistão, como aconteceu com a questão do Iraque, as ameaças, né, de intervenção militar no leste europeu e em outros países. A questão, né, pessoal, da intervenção nos mercados financeiros, né, então, dependendo aí das medidas governamentais que os países tomam, o dólar pode subir, o dólar pode cair, as bolsas de valores, elas também reagem muito de acordo com as medidas governamentais. Então, o mercado financeiro também é uma forma de pressionar os países em termos estratégicos. E as decisões dos organismos internacionais. Então, decisões na ONU, então, por exemplo, os Estados Unidos, né, e o Brasil, quando não assinam, por exemplo, uma questão palestina, né, uma questão do território palestino, ou uma questão ambiental, né, que os órgãos dos Estados Unidos também se negam a assinar. Então, os órgãos internacionais, a Organização Mundial de Comércio, a OMC, também alguns países tentam lá proteger as suas economias, né, implantando economias contra o comércio internacional. Então, são três questões que vocês poderiam colocar: intervenção militar, mercado financeiro e organizações internacionais. Claro, gente, que vai depender muito de como vocês desenvolveram o texto, tá? Então, eu tô dando algumas características, mas eu vou ler aí o que cada um desenvolveu, tá bom? Na questão número 3, era uma questão sobre os refugiados. Sobre essa problemática, quais são os motivos causadores da saída, né? Então era uma questão fácil, né, pessoal? A questão de refúgio pode ser medidas políticas, econômicas, guerra civil, perseguições religiosas, né? Perseguições por determinados grupos culturais. Então são situações que levam aí uma situação de refúgio, de necessidade de refúgio. Essa era uma questão fácil aí, tá? Na questão número 4, era uma questão ambiental, que a gente falou nos trabalhos, né? Todos os trabalhos tiveram uma apresentação sobre a questão ambiental. Cite duas ações humanas que provocam desmatamento, né? Era um texto sobre a Amazônia, e duas consequências socioambientais desse processo florestal, tá? Então, avanço de fronteiras agrícolas, a intervenção de madeireiras,
garimpo ilegal, né? São situações que provocam desmatamento, né? A questão do agronegócio, a questão do minério, de busca por mineração, a questão das madeireiras, são questões que vocês poderiam ter colocado. Socioambientais, né? A gente tem destruição dos ecossistemas, erosão do solo, mudanças climáticas, assoreamento de rios, né? Que seriam bem aquela parte ambiental mesmo. Extermínio de populações locais, populações ribeirinhas, indígenas, todas elas são questões que vocês poderiam aí ter colocado como na questão número 4. Na questão número 5, era sobre o Brexit, né? Aponte o motivo de ordem econômica, de ordem social, relacionada à saída, né? Ao interesse dos britânicos em sair da União Europeia, né? Decepções com o comércio externo, ajuda financeira aos países em crise. Então o Reino Unido, né, achava que estava demandando muito dinheiro aos países do bloco. E social, né, gente? O nacionalismo exacerbado, né? Essa questão da soberania, né, inglesa sempre foi muito forte. A crise dos refugiados, né, essa crise de fronteiras, provocou também na população inglesa essa vontade, né, de votar pela saída aí da União Europeia, certo? Essa foi a questão do terceiro A. Na questão do terceiro B, vamos lá para as provas do terceiro B. Bom, gente, na prova do terceiro B, tinha um texto sobre uma questão também ambiental no Brasil, né? E falava sobre a questão da Amazônia, sobre a Constituição brasileira e essa relação ambiental. Quais grupos sociais da Amazônia lutam pelos seus direitos de permanência na Terra? Então, indígenas, quilombolas, populações ribeirinhas, tá? São as populações que vocês poderiam aí ter colocado, né? E o que justifica a permanência desses grupos nessas terras, né? Nessas reservas ambientais? Uma das questões é a própria preservação da cultura desses povos, acesso sustentável aos recursos naturais, né? Então, à medida que eles utilizam, eles têm uma consciência maior de sustentabilidade daquilo que eles necessitam para sua sobrevivência. E quando você legitima essas populações, você evita invasões, né? Quando isso é legal, quando há uma fiscalização, as invasões elas ficam mais difíceis de ocorrer à medida que esses grupos estão nesses territórios, tá? Na questão número 2, tinha uma imagem de um muro, né? E uma parte toda segregada, né? De barracos, né? E uma outra parte mais elevada, com uma certa infraestrutura. Cite 2 processos espaciais que a gente pode olhar nessa imagem. De cara, a gente já vê um processo de desigualdade social, segregação do espaço, né? Quem é que pode utilizar daquele espaço? E crise migratória, né, gente? A questão do muro é a questão mais forte aí que a gente pode colocar nessa imagem, né? Cite questões geopolíticas mundiais da atualidade a partir da imagem. Então era só citar, não precisava explicar. A questão norte-americana, né, pelo Trump, a construção do muro entre Estados Unidos e México. A questão da Cisjordânia, né, que também é uma questão lá que Israel vem murando determinadas regiões. E até mesmo o Muro de Berlim, né? A gente pode falar como uma questão geopolítica que já aconteceu em períodos. Se você quiser ir mais adiante, né, a gente pode falar até dessa segregação no próprio espaço urbano, né? Quando a gente observa paisagens de lugares com uma super infraestrutura e lugares segregados, né? Totalmente marginalizados em relação a serviços sociais, a acesso à educação, saúde, etc. Tá? Vocês poderiam falar sobre isso também, tá? Na 3, era uma questão sobre os refugiados, tá? Já falei. A 4 era a questão China e Estados Unidos, que eu já falei também lá na outra. E a 5, o Brexit, a questão da União Europeia, que também já foi explicada na prova do terceiro A. Vamos lá para o terceiro C. Bom, pessoal, na questão do terceiro C,
A primeira era igual, que eram os grupos da Amazônia e por que eles devem instalar, tá? Então era a primeira, acho que era igual a do terceiro A. A segunda, cite duas causas que forçam milhares de pessoas. Ah, tá. A 2, ela estava falando lá sobre uma questão de um artista, né, que colocou vários boias salva-vidas, né, vocês tinham que olhar lá a imagem de um artista chinês lá que colocou vários botes, né, e 14 mil coletes salva-vidas para fazer uma alusão. Tinham 3 perguntas aí, né, gente? A primeira, para qual fluxo populacional contemporâneo o artista está chamando a atenção para o mundo? A questão dos refugiados, tá? A segunda, 2 causas que estão deixando as pessoas saírem da Síria, né? Quais são os motivos da Síria? Guerra civil e perseguição do Estado Islâmico, tá? Que seriam as 2 grandes questões, ou regime do Bashar al-Assad, como vocês colocaram. E a 3, por que ele fez a menção a esses botes salva-vidas? O que o artista quis chamar a atenção? Ele quis chamar a atenção, né, pessoal, a uma questão da saída pelo mar Mediterrâneo em situações extremamente precárias, né? Então, não só uma saída pelo mar, né? Ele não estava só fazendo alusão a isso, mas como essas saídas precárias faz com que milhares de pessoas morram aí todos os dias na travessia do mar Mediterrâneo, tá? Na questão número 3 era China e Estados Unidos, e na questão número 4 era uma questão sobre o Brexit, tá? Bom, gente, tudo vai depender de como vocês desenvolveram o texto. Vou ler, né? Se tiver algum comentário eu faço, leiam primeiro a prova de vocês, e qualquer dúvida depois a gente está à disposição para esclarecer em aula ou no próprio chat, tá bom? Tchau, até mais!